Eu queria abrir com vocês Número 23, 19, até o versículo 21, até o versículo 20. 19 e 20. Esses dois versículos para a nossa meditação nesta manhã. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Amém? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Daí. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos, primeiramente pela vida, Senhor, desse dia que Tu estás nos dando. A bênção de termos acordado e sabermos que há um propósito de Deus de estarmos aqui. E nós te agradecemos, Senhor, pela saúde, ó Deus, pela família, pela proteção que Tu nos deste durante essa semana. Iniciamos uma nova semana. Estamos aqui para glorificar o Teu santo nome, sermos gratos a Ti. Agora, Senhor, que os céus possam estar abertos, ó Deus, para o momento da palavra, para que a palavra venha falar ao coração de cada um, ó Deus, e que saiamos daqui com a nossa bênção. Saímos daqui, Senhor, com aquilo que Tu já tens, Senhor, garantido através da Tua palavra para nós. E, Senhor, eu quero declarar, Senhor, que essa bênção já está chegando, Pai. Em nome de Jesus, eu oro glorificando a Ti. Amém e amém. Pode sentar. Olha, amados, a gente tem motivo para agradecer a Deus, tem motivo para observarmos o que Deus tem feito, né? Observarmos o que o Senhor tem realizado. Eu estava vendo aí, nós estamos com 24 anos já no Rio, como passa rápido, né? Então, nós vimos ontem aí na filmagem, quando iniciamos em 2004, tudo era garotinho, hoje eles estão aí trabalhando, tudo ativados. Mas a gente está vendo assim, nesse processo dos anos passados, os anos que vão se passando, certamente você teve uma experiência com Deus. Certamente alguns não eram cristãos, aceitaram Jesus, estão hoje no Evangelho, aprendendo a viver dentro das promessas de Deus. A gente vai aprendendo que há um tempo para todas as coisas, mas a promessa vai se cumprir. Amém? E aí eu preciso ter essas atitudes corretas para que a gente possa conhecer, essa foi a palavra do Mesquita agora às 8 horas, para que nós possamos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente vai se moldando as coisas da palavra, vai moldando a esse ensinamento da palavra, a nossa mente vai sendo mudada, porque certamente você é uma pessoa dedicada naquilo que você faz, e você tem aí os seus sucessos, as suas conquistas, mas quando a gente vem para a presença de Deus, a gente começa a observar que a dependência dele começa a ser maior. A gente já não depende tanto daquilo que a gente tem como capacidade. A gente compreende que é bênção para nossas vidas, não queremos ficar atrasados com a evolução das coisas, com o desenvolvimento da ciência, do conhecimento, não podemos fazer isso, vamos buscando o conhecimento, mas mesmo com esse conhecimento todo, nós acabamos, quando a gente vem para a palavra de Deus, já conhece Jesus Cristo, nós começamos a observar o seguinte: nós queremos depender dele. Por quê? Porque isso tem sabedoria. A palavra de Deus diz que esse temor ao Senhor, a palavra diz que esse temor ao Senhor é sabedoria. Mas por quê, pastor? Me explica isso. Eu quero te explicar. Porque o nosso Deus é eterno. O nosso Deus conhece o amanhã. O nosso Deus não está preso ao nosso cronos. O nosso Deus é criador de todas as coisas. Então, quando a gente coloca nossas vidas, o nosso conhecimento, os nossos diplomas, a nossa eficiência, a nossa capacitação humana na mão dele, aí vai dizer assim: eu dependo de ti agora, nesse presente, nesse momento, mas também dependo de ti para daqui a pouco, daquilo que tu vais fazer para a minha vida. Mas a gente observa também que as dificuldades, elas aparecem, e é normal, é normal. O próprio Senhor diz que nesse mundo nós teríamos o quê? Lutas. Lutas, aflições, lutas que vão aparecer. Eu estou falando de guerras, de coisas de destruição, mas vai ter lutas. Vai ter momentos que você vai ter que pensar, você vai ter que analisar. É uma luta, você está analisando aquela situação.
E quando a gente fala em luta, a gente sempre traz uma questão muito terrível, mas o natural. A luta é que você vai analisar, né? Eu tenho um novo emprego, eu vou analisar esse novo emprego, eu vou observar o convite, eu tenho uma sociedade, eu vou observar. É uma luta que apareceu. Pô, mas, pastor, isso é uma luta? É, porque você está tentando agora definir dentro dos passos que você vai dar à frente. Você está num presente, mas você vai dar um passo futuro. É um passo para o amanhã, né? Que vai dar toda uma definição na sua vida. Um passo, quer dizer, que passo é esse? A decisão errada, ela pode nos prejudicar. Quantas pessoas tinham recursos e na hora de fechar a empresa, abrir a empresa, começar um empreendimento, uma ideia maravilhosa que às vezes essa pessoa teve, essa pessoa de Deus, ele foi e deu um passo sem entender e compreender que ele tem um Deus que ajuda nessas coisas. Ele não poderia fazer isso sozinho. É isso que Deus se agrada quando ele diz que tem uma promessa e ele não é homem para mentir. Ele não vai ficar com papo furado com a gente. Ele não vai falar uma coisa e depois não vai cumprir, vai esquecer. Ah, esqueci. Nós não somos assim? Às vezes a pessoa, pô, mas você prometeu. Ah, desculpa, eu esqueci. Deus não fala, ah, desculpa, eu esqueci. Se ele prometeu estar conosco todos os dias. Não prometeu? Então ele está. Se ele está tendo relacionamento. É isso que a gente tem que entender. O relacionamento dele com as pessoas que o servem é constante. Mas o que acontece? Deus espera que a gente comece a entender o direcionamento, os comandos que ele vai dando para nossas vidas, para que isso tudo possa concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então é isso que Deus deseja a você. Então, às vezes você deve ter aí na sua mente, no seu coração, Senhor, tem uma promessa nesta área. Eu lembro que durante esse percurso, nós vimos algumas promessas que já se cumpriram. Algumas coisas que Deus falou que já se cumpriram. Mas quando Deus falou, a gente olha para frente e a gente fala assim, mas como vai dar para acontecer isso? Como é possível acontecer? Aos nossos olhos naturais, a gente diz, como é possível? Como eu conseguirei tomar posse disso que eu não vejo em mim, mesmo tendo a capacidade que foi me dada pelos estudos, porque a minha família investiu, seu pai investiu em você, né? Tem muitos pais que às vezes trabalharam muito, e a gente tem que considerar tanto aqueles que tiveram condições para pagar, mas também com aqueles que tiveram uma luta, né? Luta para ajudar o filho a chegar àquela posição. Pode ser que você não tenha passado por isso, mas tem famílias que eles conseguiram se formar, mas a mãe trabalhou muito, se esforçou muito, né? Teve que, às vezes, quando a gente fala lá fora, teve que engolir sapos. Não é verdade, irmão? Teve que engolir sapos. O que é isso? Às vezes tem que passa uma vergonha, passa um constrangimento e se cala, porque quando ela olha o constrangimento, ou quando o pai também, não podemos tirar os pais, estou falando os pais, olha essas questões, ele lembra, mas o meu filho precisa. O meu filho, eu preciso engolir isso. Mas só que ele engole isso porque é uma luta. Mas quando o Senhor está presente na nossa vida, ele te dá força para você passar por esse momento. Amém ou não amém? Ele te dá força. Olha só como Deus não está mudando. Ele diz que vai dar uma promessa a você, mas ele espera que você tome uma postura daqueles que creem nele. Porque a palavra de Deus diz que o que agrada ao Senhor é que a gente tenha fé. A nossa fé esteja alicerçada nele. Se tivermos a condição da nossa fé, estiver, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, pastor, mas eu não tenho essa fé toda. Não, Deus não está preocupado com isso, não. Deus quer a sua sinceridade. Uma das coisas que o Senhor gosta é a sinceridade do coração. O Senhor fala, eu não olho como você, claro que a nossa indumentária tem que ter decência, claro que é isso, mas Deus está falando assim, eu não estou preocupado se você está com uma roupa que custa 400, uma camisa que custa 500, 600 reais, e eu acho um absurdo isso, né? Uma camisa de 600 reais. Mas tem camisa de 600, 700, e você está com uma camisa de 100 reais, 50 reais. O Deus, quando olha para a gente, ele não está olhando a questão da nossa indumentária, está olhando o nosso coração. É quando ele olha o teu coração, ele observa que você diz assim, eu
tenho uma promessa, eu tenho algo de Deus para a minha vida, não tomei posse ainda. Algumas a gente tem que olhar para trás. Tem que olhar para trás no sentido de observar o que Deus já fez. Isso te anima. E é disso? Isso te anima. Você fala, não, o Senhor já fez algo na minha vida. O Senhor já realizou algo. Quantos aqui, se fosse colocar agora, fazer uma retrospectiva, pudesse falar assim, Senhor, pastor, eu já tenho coisas que Deus já fez na minha vida. Levanta a mão aí. Está vendo? Esse detalhe tem que ser como uma experiência para nós não pararmos. Então a nossa fé vai se alicerçar em algo que Deus fez. Aí então ele vai renovando as nossas forças para algo maior. Então quando a gente tem esse projeto, você sabia que há ataques também? Há ataques. O inimigo sabe que Deus te ama. E glória a Deus por isso. Né? Então ele vai buscar meios para que a gente não perceba e jogar um pensamento, e ele trabalha assim, ele joga uma ideia maligna, uma ideia destruidora, uma ideia para nos desanimar, ou mesmo para nós mesmos podermos declarar isso. E aí você vai prestando atenção, olha, Deus disse que ele não é homem para mentir. E se ele abençoou, ninguém vai tirar essa bênção. Não foi isso que você leu? Se ele te abençoou, eu não vou entrar no texto aqui, né, de Balaão, mas eu quero ficar nesse ponto. Se ele te abençoou, meu irmão, ninguém tira a bênção. Por favor, fala para o seu irmão, ninguém vai roubar a tua bênção. Ninguém vai roubar a tua bênção. Ninguém vai roubar. Pastor, mas fica firme. Fica firme nesse propósito. Porque, como eu estava falando, o inimigo vai tentar jogar algumas palavras ou situações que você vai pensar. Porque, graças a Deus, Deus não vai dar amnésia a ninguém. Deus não vai dar esquecimento. Senhor, faz esquecer. Nunca peça isso a Deus. Senhor, me faça esquecer. Senhor, não me permita que eu sofra mais com esse pensamento. Não deixe que esse pensamento me atinja a minha alma e abata. É isso que você tem que orar. Porque você não vai parar de pensar. Não é? Você está passando aquilo, não quero pensar. Aí você fala, Senhor, faz eu esquecer. Eu não vou te apagar, não vou apagar a tua memória. Deus não apaga a memória. Deus te dá capacitação e força para, mesmo que a nossa mente está num momento de luta, Deus te capacita para você enfrentar, força para você continuar. E assim vai. E a palavra de Deus mostra isso em vários textos. A gente poderia falar aqui sobre Josué, poderia falar sobre Abraão, falar sobre Davi, falar sobre Paulo, Pedro, homens que a gente pega aqui, mulheres, falar de Ruth, né, falar de Esther, mulheres que estavam, homens e mulheres da palavra de Deus, porque as coisas de Deus não pararam, elas continuam até hoje. Um dos testemunhos que eu contei, as pessoas às vezes não entenderam. Por que o pastor vai contar entre as festas de aniversário, que nós comemoramos a festa mesmo ontem, né? Nós estamos em festa o mês todo, o pastor vai contar um testemunho da vida dele, para mostrar às pessoas que Deus ainda não parou de agir. E ele age nas nossas vidas. Tem muitos testemunhos aqui, muitos testemunhos atuais, de portas abertas, de livramento. Domingo, tem mais ou menos 15 ou 20 dias, isso aí aconteceu com o meu amigo pastor Alexandre, né? Tenho um carinho muito grande por ele, mas Deus falou aqui no domingo, nesse mês, que Deus daria um livramento a uma criança. Eu não sei quantos lembram disso, eu já contei esse testemunho aqui. Deus falou no meu coração, eu vou estar dando livramento. Eu falei, quando eu estava certo que aquela palavra era do Senhor, não é uma palavra lançada. Eu oro, quando vem uma palavra de Deus no meu coração, eu não jogo logo não, eu fico orando, aqui às vezes estou no altar, estou pregando e falo, Senhor, é para falar, Senhor, é isso aí, o Senhor me impulsiona, fala. Então disse, Deus vai dar um livramento a uma criança. Né? E vocês vão ver aí, eu falei. Aí sabe onde foi esse livramento? Na família do pastor Alexandre. Ele contou para mim, estava comigo, pastor, o meu sobrinho, né, pastor Alexandre? Sobrinho de quantos anos? 1 ano e 4 meses. Eu contei aqui, mas tem gente nos ouvindo. Né? Então, essa criança, ele estava na cama e ele caiu de frente. Não caiu de ladinho. Ele caiu assim de frente, bateu, né, pastor? Bateu com a cabeça. E olha, ainda fez 2 calinhos aqui para ver a força que essa criança vai. Uma criança de 1 ano bater de frente podia quebrar o pescoço.
podia machucar, podia ter morrido ali, mas Deus disse que ia dar um livramento a uma criança. Ele prometeu, ele fez. Mas pastor, isso não é nada, aquele carocinho acabou, ele já está bem, está sorrindo, deu nada, e a glória do Senhor. Você pode dar um salve de palmas para Jesus? Se ele prometeu, ele vai fazer. Então o que eu tenho que fazer? Se vem o pensamento contrário, eu tenho que saber, poxa, que luta, o diabo se levantou. Para de ficar preocupado com o diabo. Uma das coisas que eu ensino nesse ministério é que você tem que falar com o Espírito Santo. Uma coisa que eu ensino a vocês é que nós somos amigos do Espírito Santo. Quando o inimigo se levanta, a gente até repreende, mas não fica, o diabo, não sei o quê. Daqui a pouco o diabo fica todo feliz. Olha só como ele fala de mim, ele parece que o negócio tá bom. Não, está repreendido. Jesus, entra nessa causa. É assim, Jesus, entra nessa causa, porque ele diz também que ele é o Senhor da guerra. Ele luta pelo seu povo. A presença do Senhor, então ele prometeu lutar suas guerras. Eu estou com guerra, eu estou com luta, eu vou à frente. Lá, quando eu falei sobre Josué, quando Josué tinha passado aquela experiência lá com Moisés, quando ele era um dos príncipes, agora, quando a experiência não foi boa, isso levou ele a ficar 40 anos ali, né? Sobre uma desobediência do próprio povo, mas Caleb e Josué, vocês sabem a respeito disso, eles obedeceram. Quando Josué já estava à frente da missão, à frente do comando, Deus falou para ele assim, olha a palavra de Deus, eu vou estar com você. Assim como eu fui com Moisés, eu vou estar com você. Então somente obedeça, pegue essa palavra. Olha o que Deus estava falando. Pegue a palavra, gere, deixa ela gerar vida em você, porque vai vir pensamentos. Quando ele disse, não tenha medo, não atemorize, porque vai vir pensamentos. É isso que Deus está falando. Vão vir pensamentos, porque surgiu uma luta, surgiu um desafio. Na nossa vida surgem luta e desafio. Eu não acabei de falar? Estão comigo? Então a luta, os desafios, sejam eles simples ou mais desafiadores, essas lutas, elas vão aparecer. Aí Deus fala para nós, eu estou com você, como falou com Josué. Hoje o Senhor Jesus disse, eu vou estar com você. Voltando ao texto de Josué, ele diz, eu vou estar com você, tanto pegue essa palavra e medita nela de dia e de noite. O que significa isso? É que na hora que nós precisarmos, a gente traz a palavra para a nossa mente. Porque às vezes nós somos atacados de noite. Sim ou não? Às vezes somos atacados de noite. É justamente na hora que nós vamos dormir, na hora que nós vamos deitar, é que os pensamentos começam, Aí ele pega a palavra de dia e de noite, na necessidade. Deus sabia que o Josué não ia ficar o tempo todo lembrando do que Deus falou, ou no sentido de pegar lá as coisas que estavam escritas por Moisés. Porque ele era um homem de luta, era um homem de governo. Ele tinha que trabalhar com todas as tribos. Mas Deus está falando, mas dependente do seu trabalho, Josué, medita na palavra de noite, porque no momento que vier a luta, essa luta vai tentar te paralisar. E o que é paralisar? É o medo, por isso fala medo. É não você ter a disposição do enfrentamento. E quando nós não temos uma disposição de enfrentamento, a gente para. Isso se chama medo. Eu não tenho a coragem de enfrentar essa situação. Quando eu perco a disposição do enfrentamento daquilo que está me atingindo, eu fico com medo, mesmo que eu não entenda que essa palavra se chama medo. Por isso a palavra de Deus coloca essa palavra, porque o inimigo agora trazendo para os nossos dias, que eu gosto de sempre uma aplicação para nossos dias, trazendo essa palavra que Deus falou com José agora para os nossos dias, é que o Senhor fala para nós. Pega, eu sou um Deus que falo, Deus Jesus falou, disse que vai estar conosco, a palavra fique em nós, medita nessa palavra, o salmista fala isso, que essa palavra esteja perto de ti, a palavra de Deus fala isso. Para que ela precisa estar perto de ti? Aí quando se fala isso, as pessoas ficam preocupadas. Pastor, eu vou ter que pegar minha Bíblia e ir para o trabalho, lá no meu trabalho com a Bíblia. Não, Deus não está falando isso. Eu tenho que, assim. Não, Deus está falando assim, a palavra é o próprio Senhor Jesus. Claro que a parte escrita vai fazer você lembrar, amém? Faz você lembrar. Então, na hora que vier o desafio, eu lembro, o Senhor está comigo. Eu lembro, quando vem o medo, eu falo, mas Senhor, me dá agora a disposição, porque eu vou lá falar. Porque às vezes sabe o que você precisa? Ir lá falar com a pessoa.
ir lá resolver. Está aí com situações familiares, situações do trabalho, situação no colégio, e às vezes só precisa dessa disposição. Aí Deus te dá coragem. É coragem. Então Josué, eu preciso fazer esse paralelo para fechar o ponto. Josué, ele teve uma disposição, ele falou, eu vou lá ver, eu é que vou lá ver o território. Eu vou até lá, para não acontecer problemas. O pensamento dele, eu creio, não diz a palavra de Deus, mas eu creio que no momento que ele começou aí, muita coisa passou na cabeça desse homem. Ele falou assim, olha, era para estar já nessa terra. Há 40 anos atrás, o pessoal, aí podia ser assim, mas será que você vai conseguir? Aí a gente pensa que será que, mas não passou isso na cabeça. A Bíblia não diz, mas tarde para os dias de hoje, na hora que você vai para o enfrentamento e você lembra que já passou por aquilo. Aí você diz assim, será que eu vou conseguir? Mas eu já fiz. Mas será que agora eu vou conseguir? É isso que o Senhor fala, cuidado, fica com o que eu tenho falado contigo, eu vou estar com você, eu prometi, e ninguém vai tirar a tua bênção. Aí ele foi, o que aconteceu? O Senhor já estava lá. A presença daquele anjo, aquele soldado, aquele capitão, era a presença do Senhor, já estava ali, a teofania. E aí a presença do Senhor trouxe o quê? Direcionamento. Quando a gente vai no direcionamento de Deus, qual o primeiro direcionamento, pastor Pedro? É esse, é a disposição. A disposição de, eu tenho uma palavra, é assim que a gente tem que andar. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Algo Deus falou que Ele vai abrir essa porta para mim. Às vezes orou, você fez uma oração e Deus falou lá no seu coração, lá no seu íntimo, essa porta já está aberta. Você sentiu isso. Mas na caminhada, as palavras começaram a vir e parece que agora a porta está fechada. Fica com a primeira palavra que Deus te deu. Amém? Então, o que acontece nesse momento? Ele recebe comando, Josué recebe o comando e tem sucesso. E teve sucesso. E a vida de Josué, apesar das lutas, foi uma vida abençoada. No final ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A melhor coisa é você ver sua família abençoada. Então a primeira bênção que você tem que estipular é para sua casa. Declare, a minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção, meu filho é uma bênção, foi que Deus te me deu. Então, se nessa parte familiar alguma coisa tenta atrapalhar, você tem que orar. Tão simples. Mas sabe o que a gente faz? A gente não ora. Por isso a palavra de Deus diz, medita na palavra, lembra do que eu falo, busca a minha presença. Mas a gente vai fazer o seguinte, quando eu falo isso, irmãos, eu falo porque é o natural, a gente fala às vezes até com experiência pessoal. Às vezes a gente no primeiro momento, desde a gente tomar a posição de orar, sabe o que a gente faz? Vai para o sofá. Eu sou assim, eu gosto muito do sofá. Parece que o homem gosta de sofá, não sei porquê, né? Mas gosta do sofá para assistir a televisão, né? Gosta de deitar ali. Aí eu fico lá. Aí depois eu lembro assim, cara, eu tenho que orar. A gente vai fazer outra coisa. A gente às vezes vai pegar o telefone, vai falar com alguém. Não há problema, mas você está falando com a pessoa errada. Você devia parar e falar, Senhor, essa causa aqui, Senhor, essa causa aqui, olha o que está acontecendo com a minha mente. Eu estou ficando muito preocupado. Eu estou olhando à frente, estou vendo resposta. Senhor, toma posição. Aí o Senhor, olha, Deus é fiel a quem? A palavra dele. Se ele diz que vai te abençoar e você clama a ele, olha o resultado. Se você clama a ele, Deus vai lá, eu não posso ir contra a minha palavra. Eu falei que vou abençoar. Ele está orando a mim. Ele está me buscando. Desde ele ir para o Zap, desde ir por outras coisas. E, irmão, eu uso tudo isso, tá? Estou criticando, não. Naquele tempo que a pessoa fala assim, não veja televisão. E o pastor via, né? No tempo eu era jovem, não na meio batista, mas teve um pastor que a gente conhecia, que ia para a televisão e dizia, não veja televisão é pecado. Um dia mesmo foi na casa dessa pessoa, isso é real. Eu não vou falar nome aqui porque tem que ter ética. Ele nem existe mais, né? Ele está lá no céu. Mas ele fala, não vem, pecado que é pecado, não sei o quê, é do diabo, tudo é do diabo. Aí um dia o irmão foi, por a casa dele e conseguiu entrar. Eu não sei se vocês conheceram, os jovens, eu não sei se chegou a conhecer, existia uma televisão e era um sucesso. Televisão, sei lá, parece de 80, 90 polegadas, era uma coisa brutamonte.
Era um negócio de uma largura, irmão, dessa aqui, ó. A televisão era pesada, mas era enorme. Ele tinha na casa dele. Então não é isso, né? Tudo isso eu uso, mas estou falando assim, mas que momento a gente tem que parar para dizer, Senhor, tu disseste, a minha mente está passando aqui um momento de turbulência. E aí eu preciso da tua ajuda. É a hora onde a palavra de Deus diz, e aí a gente pode pegar esse segundo exemplo, é a hora que a palavra de Deus diz que quando os discípulos estavam no barco, Jesus mandou atravessar aquele mar. Aí quando estava atravessando, Jesus estava descansando. E aí eles começaram a ver as coisas ficaram turbulentas, ficaram difíceis. Eles achavam até que ia morrer. Eles foram lá, acordaram Jesus. E aí preocupado, né? Falaram, Jesus, nós vamos morrer. Eu acho que Jesus pensa assim, esses discípulos são muito engraçados, né? Dizer que nós vamos morrer. Aí Jesus disse assim, vento, quieto, mar, acalma. E tudo acalmou. Amado, diante da luta, Jesus está no barquinho com você. E você tem que clamar a Ele. Agora, voltando aqui, os irmãos que estão me acompanhando? Voltando aqui, no ponto que eu disse que o inimigo vai tentar tirar esse pensamento, jogar esse pensamento, eu lembro que, eu vou contar uma experiência. Eu lembro que aqui na igreja, nós estávamos com projetos aqui para a igreja, e aí eu não estranho como foi essa experiência. Já tive algumas, mas vou contar essa aqui dentro da igreja. Eu tinha ido no banheiro, e aí eu estava no banheiro, né? E aí, quando eu estava para sair do banheiro, já tinha lavado minhas mãos, estava saindo do banheiro, aí veio aquela palavra assim, você acha? Foi assim mesmo. Você acha que essa bênção vai chegar na tua mão? Veio aquela palavra assim, você acha que você vai receber essa bênção? Aí eu falei, poder no nome de Jesus, aqui no banheiro? Eu falei assim, aqui no banheiro me perturbar? Eu falei, poder no nome de Jesus. Aí eu disse, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu creio que Ele vai fazer. E Ele tem feito. Ele tem disso. Porque pode ser que dentro dessa semana, dentro dessa caminhada aí que nós estamos, você possa dizer assim, pastor, estou vendo a dificuldade. E Deus está trazendo uma palavra para você nessa manhã e para mim também. Diz assim, para de olhar essa dificuldade. Olha a grandeza do teu Deus. Olha para Ele. E você vai contar testemunho. Eu contei o testemunho do Valdair ontem. Valdair tinha 56 anos. Agora tem mais, né? Está vivo, tem mais. Mas na época ele tinha 56 anos, né, pastor? Mais ou menos isso. E eu lembro que ele falou, é um senhor fortezinho, mas é um senhor. E ele disse assim, pastor, está muito difícil trabalhar. Eu falei, é mesmo, Valdair? Eu falei, pastor, está muito difícil. Porque agora eles querem os jovens, eles querem as pessoas mais novas. E a gente chega na empresa, sempre é jovem. E eu tenho meu potencial, mas eu não sei o que vou fazer. Eu falei, não, sim, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Está vendo como Deus vai te levar ao que eu estou falando? Eu falei, não, eu podia falar assim, não, calma, vai dar tudo certo. E não fazer mais nada. Não é assim que Deus quer. Calma, tá tudo. Mesmo sendo a palavra de incentivo, mas Deus não quer que você fique só na palavra de incentivo. Pega essa palavra, traz para a presença dEle. Pega essa palavra, amado, Deus vai fazer, mas antes de você ir embora, vamos orar. Porque só vai ter efeito quando eu fizer a ligação com Deus. Não adianta eu falar palavras bonitas, falar que Jesus... E eu? Onde eu estou nisso aí? Onde você me colocou? Para que essa palavra gere através do Espírito de Deus. E não uma palavra positiva. Eu falei, Valdeir, vamos orar. Aí eu orei com ele. Senhor, abre as portas, Valdeir, ele precisa trabalhar. Ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar. E aí, Deus fez um milagre, até hoje eu não esqueço, por isso que eu contei ontem esse testemunho. A Petrobras, ali perto do Estácio, naquela região que tem vários restaurantes agora, começou a construir um prédio. Tinha uma igreja lá, eles compraram a igreja da Assembleia de Deus, que hoje está no Estácio, está mais para cá, na rua, ali até onde o pastor Alexandre morou. Daniel Ribeiro, né?
E então, professor Daniel Ribeiro, isso que você falou? Então tá ali agora, mas essa igreja não era ali dentro do Estácio, ali pela Mendiçá, ali daquela Cidade Nova. E eles compraram, olha o que eles fizeram. E eles lá estavam lá orando, Senhor, abre a porta, Valdeir. E Deus já começou a trabalhar. Deus começou a agir. Eu não esqueço aquele testemunho que o Igor falou sobre Moisés, quando o mar se abriu, e o vento oriental, quem estava aqui participou disso. Quer dizer, quando Deus fala, vai que o mar vai ser aberto, o mar já estava se abrindo. Né? O vento já estava vindo o mar. Então, às vezes nós estamos orando, não estamos vendo o mover de Deus, mas Deus já começou a boa obra. Creia, fica firme. Mas Deus já começou a boa obra, você vai contar testemunho, eu tenho certeza disso. Então, o que aconteceu com o Valdair? Deus começou a trabalhar e ele disse, pastor, me ajuda, eu estou ajudando, estamos orando. Umas coisas que a gente faz, irmãos, é orar por vocês. Pastores oram pela igreja. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, ora por mim. Nós estamos orando. Né? Nós lembramos, e às vezes nós oramos de orar, mas Deus sabe. Se nós esquecermos, sabe uma coisa? Se nós esquecermos, quando a gente fala assim, Senhor, abençoa o povo da Nova Jerusalém. Tu sabe a necessidade de cada um. Pode saber que Deus sabe a quem ele precisa responder. Fica tranquilo. Ele é onisciente. Ele conhece você. Amém? Ele te conhece. Dá uma glória a Deus. Deus te conhece. Então, nesse momento, o Petrobras começa a construir. Nós estamos sabendo. E constrói um prédio bonito. Tanto é que muita gente não sabe disso. Eu soube porque depois eu vou contar qual foi o testemunho. Eles colocaram para o lado de lá, fora da direção da comunidade, eles botaram o vidro normal. Na direção da comunidade, eles botaram o vidro dessa largura. Tipo blindado. Caríssimo cada vidro daquilo. Eles botaram para não ter risco para pessoas que de bala atingir. Como eu soube isso? Porque eles abriram vagas para pessoas trabalhar. Chamaram pessoas que não importava ter experiência. Precisava morar perto, que pessoas de qualquer idade pudessem ir lá, que eles iam dar um curso. Olha que loucura. A pastora está aqui de prova. Você acha que o pastor você lembra de tudo? Lembra disso? Então, ia abrir um curso que eles ensinar parte elétrica para fazer as instalações elétricas do prédio. Ele ia dar o curso e a pessoa depois ia trabalhar. Então, eles convocaram. O Valdair foi lá e falou, pastor, vou. Falei, vai lá. E arriscou não, Deus já tinha aberto a porta. Para ele estava arriscando, mas Deus falou, essa porta que eu abri para você. Só que ele foi lá, se inscreveu, aceitaram. Ele fez mais ou menos 3 meses a 4 meses de curso de aprendendo, fazer instalação, passar fio. Aprendeu, aí a empresa pagava para ele aprender e depois ele começou a trabalhar. Então, amados, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus prometeu que ele quer família abençoada, a sua família será abençoada. Então você vai se determinar. Vai se determinar. A gente às vezes fala, por que a gente tem que declarar a bênção? Agora vamos falar um pouco de família, amados. Por que nós, se Deus prometeu que a minha família tem que ser abençoada, a minha esposa tem que ser abençoada. Se tem filho, os filhos têm que ser abençoados. E sabe qual é o projeto do pai? Ontem eu falei aqui como pastor, e essa é a visão de todos os pastores, não é só minha não. Mas eu como pastor, presidente da igreja, falei até mostrando como pastores pensam. A maior alegria do pastor é ver a ovelha abençoada. Quer ver o pastor alegre? É saber que você foi abençoado. É saber que você está progredindo. É saber que você está tendo sucesso nas coisas. Essa é a nossa alegria. Então, quando você está observando a questão da sua família, pode vir pensamentos. Olha o pensamento. É assim que o inimigo começou a trabalhar, ele não muda a estratégia. A gente pensa que ele renova, não renova nada. É sempre a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma linha. Ele pode mudar, sim, a ação será a mesma. Pode ser que a forma que ele vai fazer a mesma ação que mude. Mas ele vai tentar atingir, quer dizer, como ele atingiu Eva, de repente não vai atingir a gente. Ele vai atingir de outro jeito. Ele sabe como atingir cada um, mas ele vai falar a mesma mentira. A mesma fake news ele vai jogar. Ele vai jogar na mente das pessoas. Ele vai, não, a sua família não vai ser abençoada. Não, seus filhos, o teu filho não vai ter sucesso. Eu lembro que quando o Igor ficou doente,
Os médicos disseram, meu filho, quando 10 anos, ele teve um problema muito sério. A gente crê que foi uma bactéria que entrou pelo pé dele, jogando bola descalço, e deixou ele 40 dias aproximadamente no hospital. E os médicos disseram, seu filho, faça assim mesmo, na cara dura. Falava para minha esposa, esse seu filho não vai andar mais. Seu filho não vai mais jogar bola. E ela falava, há poder no nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra. Por quê? Era para atingir. Se ela recebe essa palavra, se ela aceita essa palavra, a doença ia se instalar. Porque a gente sabe que existe doença espiritual. Vocês estão comigo? Então, se ela aceita essa palavra, a palavra liberada negativamente, o inimigo aproveita. Então, quando o nosso pensamento é negativo, fora da palavra de Deus, sabendo eu que lá em Romanos diz que a vontade de Deus para nossas vidas, que ela seja, a ação de Deus seja boa, agradável e perfeita, como eu vou aceitar outra coisa? Então a minha família vai ser abençoada. Quantas pessoas sabem que quando tem luta dentro de casa, ela vai orar para o marido? Eu nunca tive problema com a minha esposa, mas pergunta a ela e fala comigo, porque é que eu estou aqui, se nós não orávamos um pelo outro. Eu nunca tive problema. Ao contrário, a gente sempre se divertiu com tudo, né? Mesmo tendo pouco dinheiro, a alegria era muito grande. Porque eu acho que não é dinheiro que faz felicidade. O dinheiro ajuda na felicidade. Entende isso? Você é feliz? O dinheiro vai te ajudar a ser feliz. Você já é feliz. Não é o dinheiro que vai te fazer feliz. Você vai poder fazer mais coisas porque você já é feliz. Se você é perturbado de alma, o dinheiro vai te botar mais perturbado de alma. Entende isso? Então vai ficar o cara mais iracundo, mais chato, porque o dinheiro vai dar poder a ele, vai ficar... Então, não é isso. Agora, eu quero falar uma coisa para você, porque agora estou falando de família, é o segundo ponto, para a gente daqui a pouco já terminarmos. Nesse momento, o que nós fazíamos? Eu, quando contava isso em Macapá, as pessoas ficavam assustadas. Eu falei, eu oro pela minha esposa e combinei com ela de quando nós estivermos deitados, porque às vezes a gente tem acanhamento de orar assim. É verdade, irmão. Né? A gente às vezes ora sozinho, ora com todo mundo, mas orar com um casal é complicado. Mas a gente foi acostumando. Por isso, quando na igreja, quando as pessoas estão namorando, eu falo assim, começa a orar junto. O Will começou a orar com a Isabela quando estavam namorando. Até hoje eles oram junto, entram na bênção, entram em línguas, porque não tem acanhamento. Eles dois. Mas acostumaram no namoro. Muita gente aqui que namorou fez isso. E hoje tem facilidade, né, Priscila? Né, Lucas? Facilidade de orar, porque aprenderam isso. Mas nós não fomos ensinados assim, então nós fizemos essa prática. E eu lembro que eu colocava a mão, quando ela estava deitada, eu colocava a mão na cabeça dela e orava, mas não orava alto. Ela sabia que eu estava orando por ela. E ela colocava a mão na minha cabeça. E eu sabia que ela estava orando por mim. Mas sabe qual a palavra que a gente combinou falar? A gente falava assim, não falava no alto, mas falava em oração. Deitado, lá na madrugada, quando a gente já estava dormindo, acordava ali. Eu falei assim, Senhor, não deixa que o espírito de pombagira, porque nós estamos numa cidade que a ação demoníaca nessa área é muito forte. Muitos casamentos destruídos. Muitas coisas quebradas. Eu falei, não deixe que o espírito que ataca a família ataque a meu coração. E eu deixo de amar minha esposa. Coloca o teu amor. Aumenta o meu amor pela minha esposa. É assim que eu orava. Aumenta o meu amor pela minha esposa. E ela orava por mim. Nessas aulas, eu orava por outras coisas, mas uma base, quando ela botava a mão na minha cabeça, eu falei, já está orando por mim. Eu ficava quietinho. Eu falei, não, ficava quietinho. Aí ela tirava e falei, mas sabe com isso? Nós nunca nos separamos. Passamos muitas lutas, mas as lutas não nos venceram. Nós vencemos as lutas em nome de Jesus. Então, dá uma salva de palmas para Jesus. Então, se o problema é família, eu falei uma área de oportunidades, de empreendimentos, você vai orar. Se é família, você vai colocar. Mas pastor, amado, quantas pessoas já pegaram, às vezes, mas isso não pode fazer. Por que não? É a tua fé, né? Você é um com o seu esposo, você sabia disso? Então, se houve um problema, então eu vou orar, porque eu sei que aquilo tem espiritual. Então eu vou dizer, poder no nome de Jesus, você começa a guerrear
e Deus reúne novamente a família. Nós vimos eu vou contar um testemunho aqui do Marcos. Ele contou aqui para a igreja. O Marcos havia se separado, o Marcos, tecladista, irmão do Leonardo. Quem lembra? O Marcos contou esse testemunho aqui. Quando ele chegou na igreja, ele estava muito abatido. Muito abatido. Ele é sempre falando, mas a gente sentia que lá dentro havia uma tristeza no coração dele. Mas ele sempre sorrindo, né? Daquele jeito, mas a gente via pelos olhos. Quem conhece tem que olhar nos olhos, para você ver como está a pessoa. Aí, ele foi, nós não sabíamos o que estava acontecendo, só sabíamos que ele estava separado. Mas um dia, nós estávamos aqui pregando para a honra e glória do Senhor, todas as coisas, contar testemunho. Nós estávamos aqui, eu estava pregando, quando Deus me deu uma palavra, eu virei para ele: Marcos, conta 1 ano. Quem estava aqui lembra disso? É sempre bom pessoas levantar a mão. Eu falei assim: Marcos, conta aí. Eu olhei para ele: conta aí, bode da agenda. 1 ano. E você vai ver o que Deus vai fazer. Pastor, você lembra disso? Eu falei: continua a palavra. E ele disse que anotou. Quando o testemunho disse, eu anotei e comecei a verificar. Porque Deus prometeu, não foi isso que nós lemos? Coloca esse texto ali depois para mim. Lembra? Números? Então, Deus prometeu, se Ele falou, irmão, sabe quando a gente sabe que Deus falou? Se vai acontecer, se acontece. Se o processo está acontecendo, de repente demora um pouco, mas o processo está acontecendo. Opa, Deus está agindo. Deus está agindo. Eu sempre explico uma coisa quando as pessoas estão com gabinete comigo. Eu digo assim, eu gosto desse exemplo da árvore. A árvore está paradinha lá, folhas verdinhas, está tudo paradinho. Já viu a árvore com as folhas paradas? Já viram? Você passa, está tudo paradinho. Aí bate um vento, um movimento as folhas. Eu falo assim, é assim que é as coisas de Deus. Você está olhando essa situação, a árvore está lá. Você começa a orar, nada está se movendo. Daqui a pouco você vê, se uma folha daquela árvore mover, Deus já começou a obra. Você entendeu? Então, ele foi e contou aqui o testemunho. E a gente percebia uma coisa, eu estou contando porque isso eu falei com ele, e ele também, além permitiu, e além de permitir, ele contou esse testemunho. Porque é bom que a gente conte os testemunhos para as pessoas saberem. A gente via que a filhinha dele era uma filhinha calada. Ela chegava, ia sempre baixinho o rosto, ia beijar ela sentava, aí você cumprimentava. A gente, ela tinha problema não. Ela estava atingida pela separação dos pais. O psique dela foi atingido. Aí o Marco disse que o Deus foi fazendo o processo, foi trabalhando, ele chegou a andar a pé, ninguém sabia, disse que não tinha dinheiro, porque estava sem trabalho. Deus abriu a porta para ele começou a trabalhar na barbearia, daqui a pouco outra barbearia já convidou ele, queria barbeiro, cabeleireiro, sei lá, acho que é assim que chama. Mas ele começou a trabalhar, as coisas foram melhorando, ele acertou a vida dele, estava com uma pessoa, acabou com esse namoro, sentiu que não era aquilo, e aí ele sempre no coração dele, eu quero a minha esposa. Mas ele estava guardando aquela palavra, ele disse, eu estava guardando aquela palavra, anotando e vendo as coisas acontecer. Um dia ele começou a conversar com a esposa dele, e a esposa dele começou a conversar com ele, eles foram se atendendo, foram acertando, recomeçaram o relacionamento de conversa, e aí falaram, vamos voltar, e ela aceitou voltar, fizeram o período de namoro, não enfrentaram logo o casamento, não, fizeram o período de namoro, que estavam separados, foram buscando a Deus, e aí eles casaram novamente, voltaram ao casamento, né? E está todo feliz. E glória a Deus! E qual foi o resultado na filha? A menina, quando chegou aqui, a menina andava assim, ó. Ela chegou assim, ó. Eu falei, sua filha está diferente, pastor. Ela está diferente. Aí fui falar com ela, me abraçou. Ela nunca havia me abraçado. Me abraçou, me beijou. E por quê? Porque Deus transforma, Ele prometeu, Ele vai cumprir. A sua família será abençoada. Deus vai resolver a situação familiar. Tome posse. Jogue por terra toda palavra que não venha de Deus. Você vai esperar, eu vou ficar firme. Eu vou confiar. Porque porque Deus não é homem para que minta. E nem filho de homem que se mude de ideia. Ele disse que vai abençoar a sua família.
Você fala, é a minha família que Deus vai. Irmão, isso você tem que entender. Ah, egoísmo, não. Famílias são separadas, sim. Cada família, se eu digo separada, cada família é sua família. Eu posso falar, Deus vai abençoar a sua família e a minha. Não, você vai lá, Deus vai abençoar a minha família. Fala lá, Deus vai abençoar a minha família. E porque quando as pessoas veem a sua família abençoada, você começa a ser exemplo. Olha como aquele casal sorriu um para o outro. Irmão, coisa que é maravilhoso ver. Irmão, sabe uma coisa que eu gosto de ver? Independente se são cristãos ou não. É ver casal de mão dada. Eu acho bonito. Coisa bacana, né? Tá andando na rua, tá os dois rindo. Esse aqui, tá. Eu acho isso maravilhoso. Olha assim, olha que coisa linda. Às vezes o casal de cabeça branquinha, um sorriso, aí daqui a pouco vira assim, dá um beijinho na boca do outro. Coisa bonita. Isso é exemplo de que o relacionamento é possível. E é isso que Deus quer. Então, tome posse daquilo que Deus tem para você na parte material. Tome posse naquilo que Deus tem na parte familiar. E tome posse naquilo que Deus tem na parte espiritual. Não é só nessas áreas. Deus quer que você possa fazer a obra de Deus. Por causa de Josué, o povo de Deus conquistou a terra. Então, Deus quer conquistas espirituais. Conquistas que a gente fala assim, cara, eu estou servindo a Deus. Eu não estou de mão vazia. Deus não quer só que você tenha bens materiais, mas que os bens espirituais também sejam acrescidos. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, amém? Tome posse disso. Nós vamos orar agora, né? Eu quero que você fique em pé. E nós vamos orar. E você está aqui com a palavra do Senhor. Eu só estou liberando uma palavra para nós. Porque eu tomo posse da palavra também. Tem pessoas aqui, né, que dizem, quando o pastor fala uma coisa, eu sinto que é rema, eu tomo posse. Eu pego. Eu faço isso também. Quando eu sinto que uma palavra está vindo, eu sei, essa palavra é para mim. Tanto isso é uma verdade, que quando o pastor Manuel, lá em 2002, ele estava no púlpito, que ele tem o costume, vocês conheceram o pastor Manuel, ele tem o costume de, primeiro ele fala, conta os testemunhos, como ele faz aqui, fez aqui, ele faz com a igreja, agora não, que é o pastor Samuel, mas ele falava com a igreja tudo, contava os testemunhos, as curas, os milagres, depois ele chamava os pastores para o altar, depois que chama os pastores para o altar, enquanto ele não der testemunho, é a conversa dele com a igreja, é o momento de ele conversar com a igreja, tanto é que o culto lá é 2, 3 horas, né? Começa às 10 horas, 10h30, acaba 1h30, né? É assim, o mínimo. Porque ele precisa dessa 1 hora para conversar com o povo. Ele gosta assim. Agora mudou, né? Com o pastor Samuel. Mas eu lembro que ele estava no altar. Falou que eu demorava, vou contar esse testemunho. Ele estava no altar e disse assim: a nossa igreja daquela época, né? Agora tem não sei quantas igrejas, mais de 100 espalhadas aí no Brasil. E assim, nós temos igrejas aqui, nós temos 7 igrejas, Deus me deu essa direção, e aqui está o nosso, e nós temos também, quem tem a caneca viu lá, né? Nós vamos botar aquela marca ali, fé, obediência, todas as... Mas nós temos essas igrejas, a gente só não... Aí ele falou assim, a gente não tem a igreja lá na Tijuca, quando ele falou Tijuca, irmão, diante do Senhor, eu estava sentado, que ele não tinha chamado para o altar, eu estava assim, olhando para ele falou Tijuca, eu falei assim, vai ser minha. Tomo posse. Eu acho que Deus, não tenho certeza que Deus ouviu naquela hora. E eu tomei posse, estamos na Tijuca. E eu já estou tomando posse por crescimento estrutural. Eu já estou tomando posse por crescimento estrutural. Como Deus vai fazer? Irmãos, eu estou preocupado com Deus. Ele é o dono da ouro e da prata. Se quiser botar 2 milhões na tua mão, ele coloca. Porque ele sabe que você vai ser fiel. Então não é um problema. Mas eu já estou tomando posse disso. E como a gente tem que tomar posse? Olhando pela fé. Mas não tem área na Tijuca. Deus abre uma área para a gente. Entende isso? Então você vai tomar posse. Qual é a área que você está precisando hoje? Pastor, é nessa área primeiro que o senhor falou. Essa área das conquistas pessoais. Para mim, além da conquista pessoal, pode ser que você some. Não há problema nenhum. É também familiar. Então, pastor, é nessa área de dedicação. Eu estou me dedicando, mas sinto que preciso me dedicar mais.
Então nós vamos orar. Hoje nós estamos sem instrumentista, levita, né? Está tudo lá preparando, mas isso não importa, amém? Importa que você vai colocar, você que está em casa, coloque esse desafio diante de Deus. Que eu creio que durante essa semana, durante esse mês, você já vai ver a resposta. Eu tomo posse disso, você vai tomar posse disso? Então creia. Vamos jogar por terra toda palavra negativa agora. Porque Deus não é um homem que se imita e que muito dizer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã. Manhã de gratidão, manhã de festa, porque na tua presença há abundância de alegria, Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Nesta hora, diante da tua palavra que nos foi, Senhor, declarada, lida, nós tomamos posse, porque tu disseste através desse texto que tu não é homem para mentir, nem filho de homem que mude de ideia. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E quando a bênção é liberada, ninguém pode tomar nossas bênçãos, Pai. Por isso eu quero declarar, Senhor, a bênção do teu servo, da tua serva, que nessa hora coloca diante de ti esses detalhes que foram nos explicados, Senhor, através, Senhor, desses relatos. Ó Deus, pode ser que o teu servo esteja na perspectiva e na expectativa, ó Deus, de um novo trabalho, de uma nova conquista. E às vezes seu pensamento pode, Senhor, ter uma dificuldade de falar, de vir um pensamento de dizer, olha, não vai dar mais. Não, eu jogo por terra agora todo esse pensamento, independente, ó Deus, do governo, do Estado, da nação, Deus é maior. Senhor, abre a porta, Senhor, faz os currículos andarem, ó Deus, melhora, abre, Senhor, que haja recurso no lado dos teus servos, Senhor, e que ele possa contar o testemunho, como nós temos visto tantas pessoas contando testemunho nesta área, Pai. Ó Deus, eu quero orar para aqueles que estão orando pelas suas famílias. Pode ser que ele somou agora o primeiro com o segundo teu pedido e não há problema nenhum, porque tu não tem dificuldade com quantidade de pedidos. Então, Deus poderoso, onisciente, onipotente, todo o poder está nas tuas mãos, Pai. E nós pedimos àqueles que estão orando pelos seus cônjuges, ó Deus. Ó Deus, para os seus filhos. Eu quero declarar que toda ação maligna cai por terra, porque a nossa família já tem uma declaração da palavra que é uma família abençoada do Senhor, e nós tomamos posse disso, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, que nessa hora visite seu cônjuge, visite, Senhor, a esposa, o marido, o pai, e que haja um grande, Senhor, um grande amor, Senhor, envolvido pela presença do Senhor. Aqueles que, Senhor, que estão felizes, que sejam mais felizes ainda, e aqueles que estão abençoados, que sejam mais abençoados ainda, que seus filhos prosperem ainda mais do que nós, Pai. Que eles possam conquistar, ó Deus, não só na questão material, ó Deus, mas conquistar no relacionamento familiar. Senhor, que nós possamos ser famílias unidas, famílias, Senhor, que comemos juntos, participamos, choramos, mas nos alegramos juntos, Pai. Ó Deus, eu quero declarar crianças felizes na nossa igreja. Crianças não vão ser traumatizadas, Pai, mas serão guardadas por Ti, levando de todo perigo, de todo bullying, ó Deus. Senhor, guarde as nossas crianças, porque elas são tuas, são preparadas para, Senhor, é o tempo, Senhor, da chamada deles também para o propósito. Ó Deus, Senhor, aqueles que tiverem, Senhor, a condição e tiverem fé nessa hora, vão levantar suas mãos, não precisa ser alto, mas vão levantar suas mãos, como se estivessem colocando em direção às suas casas e dizendo, Senhor, faz uma transformação abençoadora nesse dia na minha casa. Ó Deus, visita meu lar, ó Deus, muda aquilo que precisa ser mudado, acrescenta aquilo que precisa ser acrescentado. Nós declaramos que a nossa casa é casa de paz, é a casa da presença de Deus, e que, Senhor, através, Senhor, da nosso lar, da nossa casa, muitos verão que nós somos servos do Senhor, e teu nome será glorificado através da nossa família e do nosso lar. Todo espírito de confusão, de briga, ó Deus, sai em nome de Jesus, mas sai mesmo, não é para ficar não, é para sair. Todo espírito de tristeza, todo espírito de confusão, todo espírito de inimizade, sai agora do nosso lar. Entra a presença de Deus. Ore, baixá-la mais. Porque, Senhor, é uma promessa de Deus que a nossa casa é casa bem-aventurada.
é uma casa abençoada, Pai. Guarda nossas portas, guarda nossa janela. Toda palavra negativa, toda palavra maldita contra a nossa família, contra nosso cônjuge, cai por terra agora. Não vai prevalecer, porque aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Por isso eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor, e que com essa bênção venha a bênção da cura. Ó Deus, Senhor, bênção, Senhor, nas áreas que precisam do corpo humano. Se alguém precisa de cura, receba agora, em nome de Jesus. Senhor, tudo que, Senhor, Tu nos deres, como bênção, nós vamos Te glorificar. Nós vamos declarar os feitos do Senhor na nossa vida. Por isso o Senhor recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Dá um salve de palmas para o Senhor Jesus.